Do luxo ao lixo, de Eike a Madoff, 10 bilionários que quebraram. Em algum ponto de suas carreiras, já declaram falência de alguma de suas companhias, enquanto outros realmente perderam tudo, quebraram e nunca mais conseguiram se reerguer. Ficar bilionário não é nada fácil e exige uma trajetória de sábias escolhas e decisões de negócios precisas. Mas e se algum investimento dá errado? E se alguma decisão precipitada estraga seu negócio? Inúmeros fatores podem ser decisivos para que tudo que construído vire ruína em pouco tempo. Fraudes financeiras, más escolhas, investimentos errados e crises econômicas são alguns dos principais pontos que podem destruir patrimônios inteiros. Embora alguns nomes tenham tido êxito em driblar essas variáveis e reconstruir seu sucesso, outros simplesmente não conseguiram mais se levantar e precisaram declarar: "Estou quebrado". Confira a seguir uma lista com 10 bilionários ao redor do mundo que faliram totalmente. Primeiro, Patricia Kluge. Patricia, uma antiga modelo americana, casou com John W. Kluge em 1981, quando ele era o homem mais rico dos Estados Unidos e tinha uma fortuna estimada em 8 bilhões de dólares. Após 9 anos de matrimônio, Patricia se separou e conseguiu uma pensão de $1 milhão por ano, além de uma enorme propriedade em Albemarle, Carolina do Norte. Ela investiu toda a quantia que conseguiu do acordo do divórcio em seu negócio próprio. Decidiu transformar a propriedade em uma vinícola e fundou a Kluge State Winery de Vineyard com seu terceiro marido, William Bill Moses. Mas, após péssimos investimentos e com os efeitos da crise de 2008 no mercado imobiliário americano, Kluge perdeu tudo. A socialite ainda tentou, com um leilão, arrecadar fundos para se salvar, leiloando todas as suas joias e peças de arte, mas foi em vão. Patricia Kluge declarou falência em junho de 2011. Segundo, Vijay Mallya. O bilionário indiano do setor de bebidas, presidente do conselho de administração da United Beverages Group, era conhecido pelas suas extravagantes festas e seu estilo de vida de alto luxo. Além disso, ele era dono da companhia aérea indiana Kingfisher Airlines. No começo de 2012 descobriu-se que Mallya acumulou inúmeras dívidas com bancos para manter sua companhia funcionando. Após atrasos nos pagamentos, os bancos credores procuraram Mallya para quitar a dívida. Usando um passaporte diplomático, Mallya fugiu para o Reino Unido enquanto o governo da Índia e os bancos tentam sua extradição para que ele possa ser julgado no país de origem. Na Índia, o bilionário responde por lavagem de dinheiro e fraude bancária. As multas ultrapassam os 90 bilhões de rúpias, cerca de 1,3 bilhão de dólares. Terceiro, Sean Kim, que já foi o homem mais rico da Irlanda antes de perder tudo. O bilionário teve muito sucesso investindo em setores industriais e detinha 25% do Anglo-Irish Bank. Após a crise de 2008, quebrado, o banco foi estatizado pelo governo irlandês. E foi nesse cenário que Sean Kim perdeu sua fortuna de 2,8 bilhões de dólares. O Irish Bank Resolution Corporation, novo Anglo-Irish Bank, alega que Kim e sua família devam mais de 2 bilhões de euros à instituição. Em 2011, Kim foi a julgamento por tentar esconder patrimônio do banco para evitar pagar as dívidas. Como resposta, o ex-bilionário afirmou que em seu nome havia apenas 50 mil libras e declarou falência para o governo da Irlanda. Quarto, Jocelyn Wildenstein. A ex-socialite, também conhecida por Catwoman devido às inúmeras cirurgias plásticas em seu rosto, declarou falência quando foi descoberto que sua conta no Citibank registrava um balanço de $0. A nova-iorquina de 77 anos ainda afirmou que os $900 que ganha de auxílio do governo é sua única fonte de renda. Eu não estou empregado e minha única renda é da Social Security Income, auxílio governamental. Eu também peço aos amigos e familiares uma ajuda quando preciso mais, afirmou a ex-socialite. Durante seu casamento com Alec Wildenstein, que durou 21 anos, Jocelyn era conhecida entre as celebridades pelos seus gastos extravagantes. Em entrevista à Vanity Fair em 2006, afirmou gastar em torno de $1 milhão por mês em roupas e possuir uma conta de telefone de mais de $5 mil. Quinto, Bernard Bernie Madoff. O veterano do mercado financeiro passou impune do radar da Receita Federal americana por anos, até que, em dezembro de 2008, isso mudou.
Bernie ficou conhecido por ser o líder do maior esquema de pirâmide da história dos Estados Unidos. Antes do escândalo, ele e a mulher possuíam uma fortuna de aproximadamente 1,6 bilhões de dólares. O esquema começou a ruir quando investidores exigiram cerca de 7 bilhões de dólares de Bernie, que tinha apenas 200 milhões de dólares para devolver. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Bernie por fraude, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e estelionato. Em 2009, o ex-bilionário foi condenado e recebeu uma pena de 150 anos em uma prisão federal. Segundo especialistas, no auge do esquema ilegal, Bernie chegou a movimentar mais de 20 bilhões de dólares. Sexto, Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes já foi uma das grandes promessas do Vale do Silício. Sua startup, que prometia revolucionar os testes de sangue, a Theranos, ganhou muita atenção no começo dos anos 2010 e atraiu muitos investidores. A proposta da startup era de simplificar o processo de coleta e realização de exames, bastando para isso algumas poucas gotas do paciente e não mais os 6 frascos tradicionais. A Theranos recebeu ao longo dos anos cerca de 800 milhões de dólares de fundos de investimentos para bancar o projeto principal da startup, a Edison, uma máquina de diagnósticos própria da companhia. A startup foi avaliada em 9 bilhões de dólares em 2014. E por deter 50% das ações da empresa, Elizabeth Holmes se tornou mais uma jovem bilionária, fazendo uma fortuna de 4,5 bilhões de dólares. A história começou a ruir quando um ex-funcionário revelou ao The Wall Street Journal que, na verdade, o Edison fazia apenas 15 tipos de testes, não mais de 200, como prometido pela Theranos. Além disso, o equipamento precisava de pelo menos 3 frascos de sangue para realizar os exames e não de apenas algumas gotas. A Theranos também foi acusada de não revelar que fazia seus exames com equipamentos convencionais fabricados por outras empresas. Tudo isso levantou questionamentos sobre a precisão de determinados exames, algo imperdoável para uma companhia que afirmava ter realizado até então mais de 3,5 milhões de testes. Como consequência do escândalo, o valor de mercado da startup despencou mais de 8 bilhões de dólares e ações judiciais e denúncias contra a companhia e sua CEO surgiram aos montes. A Theranos fechou as portas em setembro de 2018 e Elizabeth foi proibida de dirigir empresas com capital aberto por 10 anos. Ela terá que pagar mais de 16 milhões de dólares em multas e aguarda julgamento por fraude. Se condenada, a ex-bilionária pode passar mais de 20 anos na cadeia. Sétimo, Bojolfo Gudmundsson. Em uma semana, em meados de outubro de 2008, Bojolfo Gudmundsson, segundo o homem mais rico da Islândia, era o maior acionista do Icelandic Bank Landsbanki e dono do clube de futebol inglês West Ham. Passadas algumas semanas, pós-crise de 2008, o ex-bilionário havia declarado falência para o governo islandês. Sua fortuna foi de 1,2 bilhões de dólares para zero em pouco menos de um mês, então Bojolfo Gudmundsson teve que declarar que estava quebrado. Oitavo. Conhecido dos brasileiros, Eike foi por anos o homem mais rico do país e chegou a ser o 8º mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 30 bilhões de dólares. O bilionário, que começou no ramo de extração de ouro, apostou em uma completa rede de empresas de extração mineral, energia, logística e distribuição, o que faria suas próprias companhias ajudarem a manter as demais. Era criado o Grupo EBX. Para concretizar a ideia do Império X, no entanto, o empresário precisava de capital novo. O caminho encontrado foi a abertura de suas empresas na Bolsa de Valores, por meio de IPOs, realizados entre 2006 e 2010. O ponto alto veio com o início da negociação dos papéis da OGX, empresa de extração de petróleo e gás. Foi um dos maiores IPO da história da Bovespa. Até pouco tempo, a OGX era considerada a principal empresa do conglomerado. Porém, sem conseguir entregar os resultados prometidos aos investidores, as empresas do grupo EBX começaram a se desmanchar uma a uma. Apenas no primeiro trimestre de 2013, as 6 companhias de capital aberto do empresário, OGX, MMX, MPX, OSX, LLX e CCX, registraram um prejuízo total de 1,154 bilhões de reais.
A OGX e a OSX chegaram a entrar com um pedido de recuperação judicial, com dívidas avaliadas em mais de 16 bilhões de reais, mas não houve jeito. O grupo declarou falência no fim daquele mesmo ano e os problemas do empresário ainda não haviam acabado. Em 2015, Eike foi chamado para depor na CPI do BNDES para prestar esclarecimento sobre os 10 bilhões de reais em financiamentos obtidos junto ao Banco Federal de Desenvolvimento pelo Grupo EBX. O ex-bilionário negou que houveram procedimentos ilegais na aquisição do empréstimo. E em 2017 virou réu em um processo de lavagem de dinheiro e corrupção ativa da Operação Lava Jato, acusado de pagar 16,5 milhões de dólares ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Em julho do ano seguinte, Eike foi condenado a 30 anos de prisão. Hoje ele tem um canal no YouTube. 9. Allen Stanford. Allen Stanford detém o título de organizar e chefiar o segundo maior esquema de pirâmide da história dos Estados Unidos. Diferentemente do caso de Bernie Madoff, a maior parte das vítimas de Allen nunca teve seu dinheiro ressarcido. Como mostrou o jornal CNBC, as vítimas de Allen eram, em sua maioria, aposentados. Eram oferecidos fundos de investimento seguros para esses idosos, tudo sem fundamento algum. A quantia roubada por Allen chega na casa dos 7 bilhões de dólares. Stanford foi condenado a 110 anos de prisão em uma penitenciária de segurança máxima na Flórida pelos crimes de fraude financeira, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e estelionato. 10. Donald Trump. Mesmo que pessoalmente o hoje presidente dos Estados Unidos nunca tenha declarado falência, diversas das empresas em seu nome quebraram. A primeira foi o Truist Taj Mahal Cassino, em Atlantic City, por falta de pagamento de juros aos acionistas, já que as finanças do cassino entraram em colapso. Outros 2 cassinos e o Plaza Hotel em New York viriam a ter um fim parecido. Um outro empreendimento que teve que encerrar suas operações devido a uma dívida de 1,8 bilhões de dólares foi o Trump Hotels and Casinos Resorts, fechado em julho de 2014. Mesmo após falir 4 empresas, Trump usou ao seu favor as leis de falências americana para restaurar seus negócios, mas é importante deixar claro que seu poder de convencimento e sua fama nos Estados Unidos foram muito importantes para reerguer suas finanças. Em 2018, a Forbes avaliou sua fortuna em 3,1 bilhões de dólares. Então é isso. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like. E se inscreva no canal para não perder nada. E até a próxima!